para começar o nosso programa, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Ju Abreu, que é escritora. Seja muito bem-vinda, Ju. Vamos ter um bate-papo super legal agora para falar sobre essa obra-prima, As Aventuras de Caiúbe no Rio Curu. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Vamos conversar sobre esse seu trabalho, ser escritora, pedagoga, né? E nesse ano de 2025 lançou esse livro voltado para a literatura infantil para trazer de volta as memórias daquilo que você um dia já viveu. Eu estava contando aqui no comecinho, né? Resgatar, né, a nossa história. São Luís do Curu, né, uma cidadezinha do interior, um lugar muito lindo, tem um rio lindo, né, que ecoa por preservação. E na escola Nossa Senhora das Graças, na qual eu atuei como professora no ano passado, né, juntamente com as crianças, todos os profissionais da escola, nós fizemos uma visita do projeto Brava Gente Curuense, né, e despertou em mim desde muito cedo. Eu tinha essa vontade de escrever, já tenho alguns textos também não publicados, porém sempre despertou em mim essa vontade, né, e realizei esse sonho esse ano, né, juntamente lá com esse projeto lindo que é o Brava Gente Curuense na Escola Nossa Senhora das Graças, né, foi realmente vivenciado com as crianças, né, com os profissionais, um momento de lazer no Rio, mas também significativo e histórico para as nossas crianças conhecer a realidade do nosso município. A Ju é professora, pedagoga, e eu queria saber, Ju, como é que foi realmente esse processo de trazer para dentro da escrita da literatura infantil essa história que é tão importante para você como uma pessoa. A Ju é de São Luís do Curu, né? E o livro conta um pouco dessas histórias que vocês viviam e trazendo a identidade do povo de São Luís do Curu, né? Como é que foi o despertar para contar essa história através de um livro de literatura infantil? Quando criança, eu estudava lá na escola Domingos Anselmo, que falava, né, realmente sobre a nossa história, sobre os povos Anassé, de língua tapuia. Então, assim, é interessante a gente resgatar que hoje as nossas crianças atualmente elas necessitam compreender a nossa realidade, a nossa história, o pertencimento, né, a valorização de São Luís do Curu, né, uma terra de povos indígenas. Então as crianças precisam conhecer, né, essa nossa história tão linda. Então, através da literatura, né, de forma lúdica, a preservação da natureza, que também o nosso rio precisa de preservação. Além dos povos indígenas também tem a natureza, tem o rio, tem o pertencimento cultural, que eu quis trazer um pouco na literatura. E quando você entrou na formação, na acadêmica, né, dentro da área de educação, você pensava já em ter alguns projetos de escrita, de escrever, como escritora mesmo? Sim, sempre tive essa vontade, esse desejo, e realizei esse sonho esse ano, né? Começou através também, não só do projeto na escola, mas também um projeto de mestrado, que acabou findando com este livro, porém, foi ao meu encontro, a uma realização pessoal, profissional, né, como educadora. E a história de Caiúbe, ele é um personagem que retrata aventuras que vocês antigamente viviam lá, né? Sim, né, os jovens curuenses de hoje, as crianças de ontem, né, vivenciamos esses momentos prazerosos e que ficaram em nossas mentes, né? Esse gostinho lindo da infância, que é nadar no Rio Curu, fazer piquenique em frente às margens do Rio Curu, né, correr na areia do Rio Curu, que quem vivenciou aquele momento de dunas de areias lá no rio, foi um momento mágico da nossa infância. E sobre o livro, como é que foi o processo de produção mesmo, até ele chegar aqui, o que a gente está vendo hoje aqui com essa ilustração lindíssima? Como foi todo esse processo da escrita, da produção, até chegar de fato, estar assim, na nossa mão? Como foi esse processo? Como eu falei para você, né, esse resgate de infância, né, esse resgate também cultural, né, da nossa terra,
me possibilitou, né, que eu vivenciasse esse momento de memórias mesmo, de trazer junto com as crianças através do projeto. Aí depois foi a escrita. A escrita não foi difícil, porque é algo que eu me encontro, que eu gosto, né? E através daquele momento de vivenciamento daquele projeto do Brava Gente Curumins com aquelas crianças, despertou em mim aquele momento o que eu já vivenciei, né? Que para as nossas crianças hoje, infelizmente, é limitado, né? Essas telas, né? O mundo digital, ele é muito importante, né? Mas a criança vivenciar aquele contato com a natureza, né? Esse livro tem essa riqueza da criança, o encontro com a natureza, né? E foi através da editora Frutificando, né? Do Rio de Janeiro, que eu fui selecionada. E eles aprovaram o meu texto, né? Fiquei muito feliz, lógico. E daí começou, né? Aí teve a publicação esse ano e eu tô muito feliz, realizada também. E o livro tá muito lindo, que a gente pode ver aqui, né? É um livro que tem uma ilustração muito bonita também, né? Sim, muito linda. Como foi o processo da ilustração? Quem esteve presente na ilustração desse livro? Foi a Janaína, né? Rio de Janeiro. E a gente fez, né, assim, no diálogo, falando sobre as características do rio, né, sobre as características do município, da cidade, né, como é realmente, as memórias que eu vivenciei no Rio também, junto com as minhas primas, meus amigos, a gente vivenciou momentos significativos, né, e a gente trouxe também aqui, enfatizando aqui a pesca, né, que o nosso município ele é muito forte, né, a pesca artesanal em São Luís do Curu. E a gente trouxe um pouco sobre essa nossa própria realidade, a identidade mesmo do nosso município. Maravilha. E para aproveitar essa deixa de ver um pouquinho sobre o livro, a Ju vai ler um trechinho das aventuras de Caiúbe no Rio Curu para você que está em casa. Com seus dias cheios de aventuras, a favorita de Caiúbe é descer nas correntezas do rio, em cima de um tronco de bananeira. É pura diversão. Ele adora animais e tem até um amigo, o cagdo chamado Toré, que de tanto brincar na areia, o cagdo fica emborcado e todo afobado. E sempre chama Caiúbe para ajudá-lo. Se você quer conhecer as aventuras de Caiúbe no Rio Curu, venha conhecer essa história emocionante na editora Frutificando. E esse foi um trechinho das aventuras de Caiúbe no Rio Curu, da Ju Abreu, que está conversando com a gente hoje aqui, para falar sobre esse livro dela, que foi recém-lançado, um livro de literatura infantil, que fala um pouco sobre a história dos povos anassés. Os povos anassés e também dos povos de São Luís do Curu, que estavam lá, né, que serve muito para resgatar a lembrança, né, dessa identidade do povo. Sim. Que você estava falando antes. E eu queria saber como é que foi, já agora, depois do livro pronto, levar isso para as suas crianças, porque você disse que escreveu o livro no processo de escola ali, junto com as crianças, no projeto, e depois, como foi levar a história para eles já pronta, assim, qual foi a recepção, como eles se sentiram vendo essa história, você poder trabalhar essa história, esse livro hoje nas escolas? É muito importante para mim, vai além, assim, de uma realização profissional mesmo, sabe? Vai muito além, vai de coração mesmo, assim, eu fico emocionada, porque a escola que fez esse projeto junto comigo, essa semana realizou com as crianças contação de história, com muito envolvimento, encantamento das crianças, e conhecer a nossa verdadeira história, o nosso pertencimento cultural, né? Respeitar essa cultura e se sentir pertencente dela, isso para mim vai além da realização profissional. E as escolas estão iniciando, o livro chegou agora, né? E a gente vai fazer também o lançamento, né? Estou muito ansiosa por esse momento. E tem escolas já que vão realizar projetos com esse livro, né? Inclusive a Alonso Herculano é uma que já nos convidou para a gente participar de um momento lá, então é uma realização muito grande para mim.
É muito importante, a gente estava conversando antes de começar aqui, existem muitos livros de história nas escolas, mas pouco se conta da própria história, Sim. né? Que a gente viveu, você mesmo disse que já brincou, né? Que nem o Caiúbe aqui no Rio Curu. E é importante a gente estar levantando as nossas histórias para as crianças que precisam reconhecer de onde vieram, né? Saberem da sua origem, dos seus povos, do que os seus pais brincavam, o que os seus pais faziam. E o livro, ele traz essa importância não só de preservar a história, mas também de preservar a natureza que é o rio de São Luís do Curu, né? Exatamente. E também o livro traz uma parte muito importante que fala sobre a colaboração, a amizade, um momento que um filhotinho de raposa se prende aos mufundos do rio, né? Então a gente resgata mesmo essa identidade cultural, a vegetação real a gente colocou no livro, né? E também trouxe esse momento que o Caiúbe ajuda os animais, né? A gente trabalhar isso com as crianças é muito importante, não só a preservação da natureza, como a valorização da natureza, da cultura e o cuidado com os animais. E disso tudo está junto ali, né, no mesmo ambiente, a gente está vivendo em harmonia. É importante a gente sempre retratar a natureza como algo que não está isolado, mas que faz parte, né, do ambiente de todo mundo, e principalmente quando se trabalha esse tema ali na primeira infância, né, quando as crianças estão conhecendo e descobrindo o mundo, é importante trabalhar temas que talvez fundamentem ali aquelas mentes que estão começando a vida, né? É verdade. E, assim, eu como professora, né, de educação infantil, por amor mesmo, eu me sinto realizada, saber que as crianças, né, realizam atividades, não com o meu livro apenas, mas com outros que trazem outras histórias, que possibilitem a elas imaginar e possibilitar no seu desenvolvimento integral. Isso é muito importante. A literatura, ela é uma ferramenta muito importante, muito poderosa nesse processo da primeira infância. Como você imagina, a partir do seu livro, que já tem essa proposta, ver outros livros de histórias locais chegando até essas crianças e às escolas? É muito importante, que realmente lá nós realizamos diversos projetos literários, né? Nós temos projetos na Secretaria mesmo de Educação de São Luís do Curu, trabalhamos todos em compartilhamento de conhecimentos, que isso é muito importante, e é sempre um leque de oportunidade literária para as crianças. Isso, a gente viu aqui as aventuras de Caiúbe no Rio Curu. Você tem ideias, novas ideias, algo assim que você imagine que possa estar trabalhando no futuro dentro desse tema de estar trazendo a história de São Luís do Curu também para as crianças nesse formato de literatura infantil? Existem outros projetos no forno, hein? Sim, existem outros projetos, inclusive já tenho 2 histórias, né, preparadas também nesse mesmo segmento, da preservação com a natureza, da diversidade cultural, o respeito, que as nossas crianças, elas hoje, a educação tem a necessidade de cuidar, não só o educar, mas de formar, né, que as crianças aprendam a respeitar o próximo, né, de forma contínua e diária nas escolas. E esses livros, né, eles não são apenas livros, eles trazem ensinamentos do cotidiano mesmo, do dia a dia. Ai, bacana, Ju. Foi um prazer conversar com você hoje aqui. Ai, que agradeço. Saber um pouco mais sobre essa obra-prima, que é a história de São Luís do Curu, mas também a história do nosso Ceará. Sim. E é importante que as pessoas tenham contato, saibam, descubram sobre os povos anassés que viviam ali também, mas em muitas outras regiões do nosso Ceará, e que isso faça realmente parte da formação de muitas crianças lá em São Luís do Curu. A gente deseja aqui no Mercado da Arte que seu livro ganhe muitos espaços nas escolas, obrigada. Que venham realmente muitos outros projetos para a gente poder conhecer também. Então foi um prazer, muito obrigada por trazer um pouquinho das histórias de São Luís do Curu através
dessa sua obra-prima. Foi um prazer. É um prazer imenso para mim estar aqui, né, aqui no mercado da arte. Estou muito feliz, né, por propiciar esse momento de pertencimento cultural, de respeito, colaboração com a natureza e preservação. Obrigada.